é um dia que ficou marcado na minha vida. Há 34 anos atrás, eu tinha 21 anos de idade, eu entrei pela primeira vez na igreja presbiteriana no domingo, 25 de agosto de 85. Quando eu entrei pela primeira vez na igreja, eu não tinha noção que aquele dia a minha vida ia simplesmente mudar completamente como mudou. Eu não tinha noção que a entrada naquela igreja, eu nunca mais ia ser o mesmo. A minha visão de mundo, de fé, de religião, de Bíblia, a partir daquele dia, foi completamente diferente. Eu fui criado numa religião, eu frequentava uma igreja, mas eu não conhecia nada da Bíblia. Não conhecia nada, não sabia nem o que significava. As doutrinas básicas da Bíblia eu não a conhecia. Mas, a partir daquele dia, 34 anos atrás, o Senhor abriu meus olhos, abriu meu entendimento, e eu comecei a me deleitar e a desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia é e todo esse manancial de vida que a Bíblia traz aos nossos corações. 34 anos se passaram, e eu olhando para trás, eu vejo como Deus foi gracioso. E essa canção que acabou de tocar aqui, eu estava chorando justamente porque era uma das canções que era tocada na igreja. Rosélia é uma missionária que eu tenho como minha mãe na fé. Ela gostava de cantar essa música, e quando o conjunto começou a tocar aqui, veio na minha memória a Rosélia, aquela mulher de Deus que cuidou de mim, que me discipulou e que gostava de cantar essa canção. Ah, queridos, como foi bom, como foi maravilhoso poder ter entrado naquele domingo na igreja presbiteriana, e 34 anos se passaram e eu nunca mais saí. E aqui estou hoje, diante da igreja, dando esse testemunho. Queridos, essa palavra que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 26, nós encontramos Paulo também contando o seu testemunho. Na sua defesa, o apóstolo Paulo aqui, ele se defende contando a sua história, contando como ele era perseguidor. Nós encontramos aí ele dizendo no versículo 11, que ele castigou na sinagoga, ele obrigava a blasfemar aqueles que eram discípulos de Jesus, e ele diz aí que colocou em prisões muitos dos seus discípulos de Jesus. Mas ele diz aqui no versículo 13, ele conta a história no momento exato que Jesus se manifestou a ele. Querida, essa data, esse dia, ficou marcado na vida de Paulo, como também ficou na minha vida o 25 de agosto. E eu creio também que aqui muitos aqui também, um dia ficou marcado. Talvez não lembram o dia certo, talvez não lembram, mas lembram da história. Eu conheço a história da maioria de vocês, eu sei como vocês conheceram o Senhor, como vocês foram alcançados por essa palavra. Cada um aqui, com certeza, tem algo para contar. Como eram as suas vidas, como viviam, qual era a visão que tinham do Evangelho, da religião, de Deus, e como hoje, pela graça de Deus, tem uma nova visão, como eu tive, como Paulo também teve. E Paulo, ele diz aqui que ele perseguia a igreja, que ele prendia, mas naquele exato momento, ele diz aqui que no caminho de Damasco, você encontra aí no versículo 13, ele diz que ao meio-dia, uma luz, mas é interessante que o sol ao meio-dia já é muito claro, mas a luz que apareceu a Paulo aqui, ela foi além da luz do sol.
E o apóstolo Paulo diz aqui que naquele momento ele caiu por terra. E ele ouviu uma voz. Ele viu um clarão, mas ele ouviu algo. E esse algo que ele ouviu foi justamente quando ele diz aí no versículo 14: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa voz que o apóstolo Paulo acabara de ouvir, ele pergunta: quem tu és, Senhor? Quem és? E aí ele relata aqui dizendo que Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Queridos, o apóstolo Paulo, naquele momento, ele foi impactado de tal maneira com esse encontro, ele foi impactado de tal maneira com essa visão e com essa voz que o falou, que o apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi perseguidor da igreja, nunca mais blasfemou, mas agora o apóstolo Paulo, ele começa uma missão. E aqui, quando ele conta essa história, 20 anos tinha se passado, 20 anos, e ele traz a memória juntamente ali diante daquelas autoridades, diante daquele tribunal, dizendo que o Senhor Jesus apareceu a ele e disse: levanta-te, está aí no versículo 16, porque ele disse: levanta-te sobre os teus pés, porque para isso te apareci. Jesus fala para ele e diz: olha, eu apareci para ti, e agora tu tens uma missão. E qual era a missão que ele tinha? Ele diz aí no versículo 17, não, no versículo 18: para abrir os olhos e os converterem das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A missão de Paulo era pregar o Evangelho, levar a palavra ao qual o próprio Jesus estava dando a ele, e esse Evangelho tinha uma missão, esse Evangelho tinha um objetivo. Qual é o objetivo do Evangelho que Paulo ia pregar? Era justamente essa, que era abrir aos olhos dos cegos. Abrir aos olhos dos cegos, tirar das trevas aqueles que já viam trevas, e ele diz aqui também que tirar das garras de Satanás. Queridos, essas pessoas que ouviram Paulo durante esses 20 anos, a qual Paulo relata aqui para o rei Agripa, essas pessoas não tinham noção que o estado delas era justamente esse que o versículo 18 relata. Como o próprio Paulo também, por ser religioso, também não tinha noção de que ele também estava nesse mesmo estado de cegueira, de prisão, de trevas. Assim como eu também. Naquele dia, quando eu entrei pelas portas da igreja presbiteriana, há 34 anos atrás, eu também não tinha noção, porque eu tinha uma religião. Eu fui criado em uma religião, mas eu não tinha noção de que o meu estado era justamente este. Como nesse momento, querido, multidões não têm noção de que o estado que estão vivendo é trevas, cegueira e garras, guiados pelas garras de Satanás. Esse é o estado que muitos estão vivendo ainda. Esse era o estado que eu vivia. Essa era a situação que Paulo também se encontrava. E Paulo tinha essa missão agora, de pregar o Evangelho, levando o Evangelho para que o Evangelho, que é o único meio que Deus deixou para libertar o homem dessas garras malignas, Paulo agora tinha essa missão de levar essa palavra
E aqui ele dá o testemunho dizendo no versículo 19: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O apóstolo Paulo, ele dá o testemunho dizendo que a missão dele era levar o evangelho para trazer clareza, entendimento na vida das pessoas, e aqui ele dá o testemunho dizendo: e eu obedeci, eu fui. E aí ele diz ainda no versículo 20: mas anunciei primeiramente em Damasco. Por que primeiramente em Damasco? Porque era para onde ele estava indo. Quando aconteceu essa visão que ele teve, ele estava indo para Damasco, e ele estava indo para aprender quem? Justamente os discípulos, aqueles que estavam pregando esse evangelho. E agora ele chega ali e ele dá testemunho, ele anuncia justamente esse evangelho em Damasco. Mas não só em Damasco, ele diz aí no versículo 20, que também em Jerusalém, depois em toda a Judéia, e ele diz aos gentios. E qual era a missão? Qual era a palavra? O evangelho, para que houvesse o quê? Arrependimento e houvesse conversão. Arrependimento e conversão a Deus. Que essas pessoas ao qual Paulo pregou, ao ouvir o evangelho, a missão do evangelho de Paulo era essa: arrependimento, conversão, voltasse para Deus, para que os olhos fossem abertos, para que as trevas fossem dissipadas e as cadeias fossem quebradas. E o apóstolo Paulo diz: eu fui obediente, eu obedeci, e eu fui. E ele diz aí no versículo 21: e por causa disto, veja aqui, por causa dessa missão que ele estava cumprindo, do próprio Jesus, ele diz aí que ele foi preso pelos judeus. E era por isso que ele estava ali, como preso, diante daquelas autoridades, porque ele diz: por causa disso, por causa do evangelho, por causa dessa missão que eu recebi do próprio Cristo, eu fui preso. Por que ele foi preso? Ele foi preso, ele diz aí, dentro do templo. E ele foi preso pelos líderes judeus. Dentro do templo, pelos líderes religiosos, ele foi preso. Mas por que aqueles religiosos que estavam dentro do templo prenderam a Paulo? Porque também a situação deles era trevas, cegueira, e usado pelo próprio Satanás. A mesma situação que Paulo se encontrou antes da conversão, esses judeus também. Por isso que eles prenderam a Paulo, por isso que eles levaram a Paulo preso para o tribunal. E Paulo diz: por causa do evangelho que eu estava pregando. E é interessante que ele diz aí no versículo 22: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Paulo, ele não olha e diz: olha, porque eu fui bom, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, eu estou aqui. Não, ele diz: por causa da graça do Senhor, porque Deus foi misericordioso comigo, eu estou vivo, e eu ainda permaneço aqui, porque Deus me socorreu, eu alcancei esse socorro de Deus. E aí ele diz ainda aí no versículo 22, que a pregação dele não era nada estranho, não era nada, coisa que ele estava inventando. Ele diz aí que ele pregava o quê? O que os profetas e Moisés estavam sempre anunciando. Ele está dizendo aqui que ele estava pregando a Cristo, aí no versículo 23, mas é a mesma mensagem dos profetas e de Moisés. Não era uma mensagem diferente, não era algo que não tinha ligação com a religião judaica. Ele diz aí que a mesma pregação dos profetas e Moisés, que ele estava falando do Velho Testamento, porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas escreveram o restante. Ele está dizendo: conforme a lei dos judeus é que eu prego a Cristo, porque todos Moisés e os profetas
anunciaram Cristo, o Messias. E eu estou pregando justamente aquilo que é da religião judaica. Não é nada estranho, não estou inventando nada. Então, por isso que eu fui preso, por isso que eu fui e estou aqui. Queridos, quando o Evangelho é pregado, os ouvintes têm reações diversas. E nós vemos aí que os judeus, a reação do judeu foi o quê? Os judeus foram prender Paulo. Mas agora qual é a reação agora de Festo? Veja o que diz o versículo 24. Dizendo ele essas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz, dizendo: tu estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Os judeus, a reação foi prisão. E o governador? Paulo estava louco. Não tinha aquela loucura de Paulo. E ele diz mais ainda: todo esse teu estudo, que ele sabia que Paulo era um cara estudado, Paulo era um cara que tinha cultura. Ele diz: olha, os estudos, tudo isso está te fazendo louco. Tu estás louco. E é justamente por causa dessa dedicação tua ao estudar. Engraçado que Pedro e João eram iletrados. E eles acusaram eles, dizendo que eles eram iletrados. Já Paulo era porque era estudado. Mas as reações, elas são diversas quando o Evangelho é pregado. E você vai ver já outra reação agora do rei. E qual foi a reação do rei? Ele diz aí, o rei, já a reação dele foi dizendo, no versículo 28, então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco, quase que você me convence para me ser também um discípulo de Jesus. Então, queridos, olha, aqui você encontra vários tipos de pessoas que ouviram o que Paulo pregou e as reações foram diferentes. As reações foram diferentes. Mas Paulo, na sua defesa, ele, diante de Festo, quando Festo acusou de louco, ele disse que não estava louco. Mas ele se caminha justamente para o rei, e ali ele expõe, diante do rei, toda a sua verdade. Mas o que nós encontramos aqui são justamente essas reações desses ouvintes. E é interessante que Paulo, quando ouve o rei dizendo que quase que ele se torna um cristão, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, Paulo, versículo 29, respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje que me ouvem, se tornassem tais como eu sou, menos as cadeias. Veja aqui, queridos, que o apóstolo Paulo, diante daquela assembleia, quando ele ouve aqueles que o acusavam, aqueles que estavam lhe ouvindo, a reação de Paulo foi sempre no controle. Quando ele é chamado de louco, a reação dele diante do governador é chamar o governador de excelentíssimo. Ele não rebateu dizendo numa palavra, acusando o governador. E quando ele ouve aqui o rei, ele diz: quem dera se Deus desse essa graça não só ao rei, mas a todos que estão aqui, viessem compreender e entender o que é o Evangelho. Mas Paulo sabia que a cegueira espiritual, Paulo sabia que as cadeias infernais, Paulo sabia que as trevas é que estavam dominando o coração daquele rei, daquele governador e dos judeus, porque era justamente com essa missão que ele estava pregando. Mas ele aproveitou a oportunidade que foi dada a ele. Olha, Paulo, você tem a oportunidade, se defenda. E como é que ele vai se defender? Pregando o Evangelho,
anunciando aquilo que poderia quebrantar os corações. Ele anuncia justamente aquilo que o próprio Jesus tinha enviado a ele a pregar o Evangelho. Ele prega o Evangelho diante daquela assembleia, mas diante dos resultados, ele diz aí no versículo 28, assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas o rei, porém todos que me ouvem hoje se convertessem. Qual era o desejo de Paulo? Era que todos viessem a ter os olhos abertos, saíssem das trevas e do domínio de Satanás. Porque Paulo já tinha experimentado esse livramento. Paulo já estava livre do domínio do inferno. Paulo já estava livre das cadeias infernais. Paulo já estava livre das trevas ao qual ele vivia. E agora o desejo dele era justamente esse: que todos vocês que estão aqui me ouvindo pudessem ter o que eu hoje tenho. E ele diz: menos essas cadeias. Ele não desejava as correntes que o prendiam, mas ele desejava que aqueles que estavam ali ouvindo viessem entender o Evangelho. Queridos, não é diferente hoje. Nesses 34 anos de vida, o Senhor me deu a graça de pregar o Evangelho para muitas pessoas. Mas eu lembro de um amigo meu, da minha época, preguei o Evangelho para ele, e ainda cheguei a levar ele na igreja. Mas para uma grande tristeza, a maior tristeza que eu tive com relação a uma pessoa que eu evangelizava, foi saber que aquele meu amigo morreu bêbado no volante de um carro. Ele chegou a dizer que ainda tinha, chegou a confessar que ele ia mudar de vida, que ele ia servir ao Senhor. Mas ainda jovem, bêbado no volante de um carro, aquele meu amigo chamado Raimundo foi ceifado. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito triste, porque o desejo do meu coração é que ele também tivesse experimentado a libertação e a cura pela qual eu estava vivendo. Assim como Paulo, queridos, o desejo do coração dele era ver não só o rei, não só o governador, mas todos aqueles que estavam ali, libertos das trevas. Esse também é o nosso desejo. Esse tem que ser o desejo de todos aqueles que já foram alcançados pelo Evangelho. É levar essa palavra para que as pessoas entendam e compreendam. E entendendo o Evangelho, venham ser libertos, venham ser livres, para viver uma vida de louvor, adoração e comunhão. Queridos, o Evangelho é isso que Paulo falou para aquele rei e está falando para nós hoje. O Evangelho, quando ele entra nas nossas vidas, ele vem justamente para trazer entendimento. Quem é você? Quem é Deus? O que é a palavra? O que é o Evangelho? O que é a Bíblia? Eu louvo a Deus, porque aqui eu conheço muitos que o Senhor, com a sua graça, alcançou nesses anos. Eu louvo a Deus porque muitos, não só quase, mas hoje, têm entendimento. Aquele rei diz: quase que eu me converto. Aquele meu amigo, quase que também tinha se convertido. Meu amigo morreu, o rei morreu, o governador morreu,
E quantos já foram ceifados, quase convertidos, quase entendendo o Evangelho? Mas não basta só o quase, é necessário entender, compreender e experimentar a libertação que só o Evangelho pode trazer na vida de uma pessoa. Queridos, esse mesmo Satanás, esse mesmo inferno que escravizou no passado, ele continua escravizando hoje. Ele continua cegando o entendimento das pessoas. Ele continua tirando a visão do homem de Deus e fazendo com que as pessoas vivam presos, amarrados, e só o Evangelho para trazer a libertação. Não tem outro meio. Foi justamente com essa missão que Paulo pregou e anunciou, e quase o governador, aquele rei, se convertesse. Quase, mas ficou no quase. E nessa noite, você que está aqui, eu não quero que você saia daqui apenas com o quase. Eu quero que você saia daqui para que daqui uns anos você possa dizer, como Paulo disse, 20 anos depois, e como eu estou dizendo hoje aqui, 34 anos depois, que foi a maior bênção que eu alcancei na minha vida. Eu não tinha noção, queridos, ainda jovem, que a minha vida ia se transformar como transformou. Que a minha vida ia virar como virou, de um estado para outro, de bênção, e olho para trás e vejo como o Senhor foi gracioso, como o Senhor foi maravilhoso comigo, como também com você. Você está aqui nessa noite. Você um dia ouviu o Evangelho e tem ouvido esse Evangelho, mas não fique só no quase, porque o quase leva ao inferno. O quase levou aquele rei ao inferno, porque ficou só no quase. Mas eu agradeço a Deus pela vida de Paulo, eu agradeço a Deus pela minha vida, eu agradeço a Deus pela sua vida, que está aqui nessa noite hoje, para que lá na frente você possa contar a sua história e dizer como Deus te abraçou, como Deus foi gracioso com você. E eu fui no domingo, 25 de agosto, e você? Vai ser hoje, 25 de agosto de 2019? Ou já foi um dia? Ou já aconteceu? E você já sabe a história. As trevas te guiavam, te levavam para a idolatria, te levavam para uma vida sem entendimento, sem conhecimento, uma cegueira completamente. O Evangelho chegou até você, mudou na sua casa, mudou a história, mudou a sua família. Se ainda não, querido, não saia daqui guiado pelas garras do inferno, mas saia daqui livre, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Eu não tinha noção que 34 anos depois eu estaria na frente de uma igreja, contando a minha história, falando para você o que aconteceu naquele domingo, ao entrar naquela igreja, ao ouvir a palavra e ao receber o Evangelho na minha vida. E a partir daquele momento, passei a viver uma nova história. Assim como Paulo, que era perseguidor da igreja, que achava e agia achando que estava certo, você nessa noite é convidado para também tomar uma atitude diferente. Quero convidar a equipe do louvor para nós cantarmos essa canção.